E hoje eu quero falar, nessa 12ª parte, sobre os dardos inflamados do diabo. Porque nós não podemos seguir a vida cristã sem entender em que tipo de luta e de guerra nós estamos inseridos, mesmo que nós não tenhamos escolhido esta guerra. Desde que o homem foi criado no Éden, iniciou no campo espiritual uma grande batalha pelo controle da alma do homem. Principalmente porque ao homem, ou seja, a Adão, lá no Éden, o Senhor disse que a ele foi entregue o governo do mundo. E Satanás sabia que se ele o obedecesse, essa autoridade passaria para ele. O que Paulo, posteriormente, se não estou enganado, foi Paulo, recebeu a revelação. O Paulo foi o próprio Jesus, no Novo Testamento, dizendo que aquele a quem você obedecer, dele você se tornará o quê? Escravo. E assim, o homem foi escravizado pelo diabo por meio do pecado. Deus, quando entregou a Paulo esta revelação da carta aos Efésios, Deus trouxe também a nós, como igreja, o discernimento, o entendimento de que nós estamos inseridos em um contexto de uma grande luta, de uma grande batalha pela nossa alma. Não é pela alma do próximo. A alma do próximo é um segundo momento, mas é pela nossa própria alma. Jovens, crianças, exceto as crianças de colo que não têm a faculdade para entender o que é falado, mas todos os outros aqui compreendem a linguagem que aqui usamos, que é da palavra de Deus. Então todos precisam estar inteirados de que precisam batalhar diligentemente por suas almas, porque a alma do homem é o grande troféu de tudo. Agora, se a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 6, versículo 13, a palavra diz assim, portanto, eu nem falei onde que era não, né? Desculpa, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13. Cadê as crianças da igreja? Rapid-vupt, é isso aí. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Leia esse último trecho. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Até aqui está bom. Até aqui está bom. Ei, alô? Testando o som. Ei, teste. Amém. Até aqui está bom. Então Paulo, ele nos orienta, nos ensina que nós devemos batalhar pela nossa fé e devemos estar preparados para enfrentar os dardos inflamados do diabo. Eu tenho algumas coisas que eu quero falar aqui na noite de hoje e gostaria que quero que você preste bastante atenção. Não cochile, não durma, porque mesmo se não fosse tão séria a palavra, eu vou acordar você de qualquer maneira. Não vou permitir que o diabo consiga fazer alguns de vocês saírem daqui desapercebidos do que eu vou falar. Principalmente a última parte dessa mensagem. Por enquanto, vou dar apenas a introdução a esta palavra. Os dardos inflamados do maligno. William Gurnall escreveu a seguinte coisa. Vou ler o que ele escreveu. Os dardos inflamados de Satanás, de apavorantes tentações e o poder da fé para apagá-los.
tendo assim despachado o primeiro tipo de dados inflamados, tentações que são atraentes e sedutoras, nós agora prosseguimos para um segundo tipo, como aqueles de natureza assustadora, pelos quais Satanás desanimaria o cristão. E minha tarefa nisso ainda é a mesma, a saber, mostrar o poder da fé em apagar esses dados inflamados. Irmãos, Paulo escreveu que apenas pela fé nós podemos apagar todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Onde é que o diabo ataca o homem? O diabo não ataca o homem no seu corpo. O diabo ataca o homem na sua mente. Porque o homem pode ser ferido de uma grave doença e mesmo assim, em sua consciência, permanecer um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, um homem santo aos olhos do Senhor. Então, a sua mente, assim como a minha, é o campo de batalha aonde Satanás tenta colocar controle, domínio. Por isso o Senhor disse que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós venhamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é na mente, é na minha mente, na sua mente, que as mais terríveis batalhas são travadas. Quando um homem se converte a Deus, vem à presença de Cristo, evidentemente que essa pessoa, ela sofre o que a Bíblia chama de tentação. Mas o Senhor disse que cada um é tentado por sua própria cobiça. O que significa isso? Não é qualquer tentação que vai atrair a minha vida. Não é qualquer tentação que vai atrair a sua vida. Mas sim aquela que é a sua fraqueza. Aquela que em outro momento era um alvo da sua alta cobiça. É nesse campo que Satanás, ele vai tentar cada um de nós. Se uma pessoa, ela tinha uma tendência desenfreada, por exemplo, para roubar, mesmo que não precise, mas ela tinha uma tendência, ela tinha prazer naquilo, ela se converte a Deus. O anseio pelo roubo, em algum momento, pode ser uma tentação, porque era o dinheiro, era a cobiça dela. Então o diabo não vai tentá-la mentindo, porque ela não mente. O diabo não vai tentá-la se prostituindo, porque ela mantém uma integridade aprendida pelos seus pais, independentemente dela agora respeitar a Deus, mas o diabo não vai conseguir tentá-la para esse caminho. Mas ele vai tentá-la em alguma situação, principalmente quando ela tiver alguma necessidade, ele vai tentá-la a roubar. Entende o que eu estou falando? Então Deus fala que cada um é tentado por sua própria cobiça. Aquilo que você cobiça, é ali que o diabo vai tentar você. Naquilo que você mais quer, sendo este querer um pecado diante de Deus. Então, William Gurnall, quando recebeu essa instrução de Deus, ele fala que os pecados da tentação são atraentes e sedutoras. Verdade. Mas não é o pior ataque do diabo à vida de um cristão. Quando somos atacados por uma tentação, por uma cobiça nossa, você não vai conseguir vencê-la na sua força de vontade. Porque a força de vontade do homem não consegue vencer forças espirituais. A única arma que vence forças espirituais são as armas da fé. Somente a fé. Somente pela fé nós podemos apagar os dardos inflamados e terríveis tentações de Satanás. E esse tipo de dardo é fogo que o diabo reserva para quando as tentações não se tornarem por ele mais suficientes para levar você ao pecado. Todo exército que vai guerrear contra alguém, ele não começa guerreando com a sua principal arma. Qual é a principal arma, por exemplo, dos Estados Unidos da América e outros países? Eu vou dar os americanos como exemplo. Qual é a principal arma dos Estados Unidos?
É uma arma chamada bomba nuclear. É a principal arma. Nenhum exército entra para uma guerra disparando a sua principal arma. Eles vão primeiro com as armas poderosas, mas não tão letais quanto uma bomba atômica. Enquanto essas armas se tornarem suficientes, ele deixa guardado a sua principal munição. Quando o exército que está sendo bombardeado, ele consegue contra-atacar e resistir ao ataque dos primeiros mísseis, não tendo mais escolha, não tendo mais nenhuma resposta positiva quando o exército ataca, o que ele faz então? É o momento de lançarmos a nossa principal arma, a bomba atômica. E assim é lançado. Quando os Estados Unidos lançaram a bomba atômica no Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, eles já possuíam a bomba atômica. Mas em meio àquela guerra, eles não fizeram uso dela. Até que os japoneses atacaram uma base militar americana em Pearl Harbor. Então, qual foi a decisão? Chega. Vamos parar com essa guerra porque eles estão resistindo e estão nos atacando. Agora é o momento de darmos um basta nisso. Lançaram então o que nós conhecemos, e conhecemos pela história, a devastação de uma bomba atômica. Assim também, Satanás, ele guarda 3 tipos de sofismas para só usar contra a vida do cristão no momento em que as tentações não são mais suficientes para levá-lo ao pecado. Lembrando, para ensino, que tentação é diferente de provação. Uma provação provém de Deus, porque a palavra diz que Deus prova o nosso coração, Deus prova a nossa fé. A provação visa validar a fé do cristão perante Deus. A tentação, o objetivo dela é levar o homem a cometer e posteriormente passar a praticar o pecado. É essa tentação que Satanás primeiramente lança sobre a igreja, tentando o quê? Destruir a armadura que foi criada na vida desse cristão. Mas quando esse cristão passa a desprezar o poder de ataque de Satanás, que Paulo disse, nós não desprezamos os desígnios de Satanás. Sabemos a capacidade que ele tem de enganar, a capacidade que ele tem de destruir a vida de uma pessoa e até mesmo uma igreja inteira. Nós não desprezamos isso. Por isso Deus nos entregou a palavra, de forma que essas flechas de Satanás, que Paulo traduziu assim, dardo inflamado do maligno. Sabe o que é um dardo? A maioria eu sei que sabe. Dardo é tipo uma pequena flecha. É uma pequena flecha. Você dizer que você pega nas mãos e você mira e você joga tentando acertar um alvo. Isto é um dardo. Paulo recebeu de Deus a informação de que Satanás usa dardos. Por quê? Para com precisão atingir a mente de um cristão. E esse dardo, ele fala que ele é inflamado, ou seja, é de fogo. É fogo de engano, é fogo de sedução, é fogo de tentação, é fogo que vem levar este homem, outrora resistente às tentações da sua carne, porque conseguiu vencer. Como Paulo disse, a carne luta contra o Espírito Santo, o Espírito contra a carne, porque são opostos. Então a igreja consegue vencer as tentações da carne com o quê? Com o poder da fé, com o poder da palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo. Por isso, somente pela fé é possível combater e ter vitória nesta área séria da vida de um cristão. Estão compreendendo até aqui? Sim ou não? Então, quando ele não pode levar uma alma a ir para o inferno rindo, através... Olha só o que eu pus aqui. Quando ele não pode levar uma alma e ir rindo para o inferno através do encantamento das tentações agradáveis, ele se esforçará para fazê-lo ir para o céu lamentando, surpreendendo-o com outro tipo de dardo inflamado. Olha que interessante isso. Se o diabo não consegue fazer
um cristão, uma pessoa, ir para o inferno rindo, o que é ir para o inferno rindo? Ele vai para o inferno tendo uma vida completamente divertida nessa vida. Olha o que os homens procuram. As pessoas procuram divertimento. Nós estamos vivendo aqui na cidade um momento de uma festa tradicional e popular aqui de Pedro Leopoldo, que é o Boi da Manta. Olha como as pessoas se divertem. Olha como elas estão envolvidas em um meio altamente maligno e carnal. Então, quando o Ligurnal escreveu sobre isso, está dizendo, olha, o diabo consegue levar uma multidão de pessoas para o inferno sorrindo. Evidentemente que quando entra lá, é igual a passagem do rico e de Lázaro. O que Abraão falou com o rico? Olha, você recebeu uma vida farta quando você estava vivo. Você teve muita coisa. Lázaro não teve nada. Agora ele está aqui em consolo e você está em tormento. Naquele momento, o rico ele foi para o inferno sorrindo. Porque ele tinha tudo o que um homem poderia desfrutar desta vida. E não é nada que Deus queira dar se este homem primeiro não estiver salvo. Mas ele conseguiu ser iludido por Satanás e a sua tentação era as suas cobiças, as suas posses. E assim, o homem também hoje, dentro ou fora da igreja, luta por uma causa que deveria ser uma causa secundária. Quando o Senhor disse, acumule para você tesouro no céu e não aqui na terra. Quando um jovem rico veio conversar com Jesus, foi tema de uma ministração aqui ao longo da semana, Jesus falou com ele, olha, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Aí você vem e me segue. Nós falaríamos assim, mas por que ele não largou tudo? Jesus o chamou. Ora, Jesus também chama a mim, chama você hoje. Você largaria tudo para seguir Jesus? Eu digo, alguns não largariam, mas dizem que largam porque Jesus ainda não está pedindo, literalmente falando. Então esse jovem achou que seria fácil entrar no reino de Deus, seria fácil, mas o apego que ele tinha às suas posses era a tentação que o diabo usou contra ele no momento mais importante e que todos nós, todo cristão, desde esse dia, gostaria de ouvir Jesus, vem e me segue, porque muitos que o seguiram não foram chamados por ele. Por isso o abandonaram quando ele foi preso. Os discípulos fugiram, mas não abandonaram Cristo. Eles fugiram pelo medo. Fugiram porque ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Ainda não estavam prontos para dar a vida por Jesus. Embora o amor deles acreditava que os faria fazer isso. Quando Pedro disse, Senhor, eu te seguirei para onde o Senhor for. E Jesus disse, não. Hoje você vai me negar 3 vezes. Em outras palavras, você não sabe o que está falando, Pedro. Você não está pronto para isto. Mas no momento em que ele foi cheio do Espírito Santo, a primeira pregação pública da igreja, quem fez foi o primeiro discípulo que o traiu, que traiu a sua confiança, excluindo Judas. Foi Pedro. Foi o primeiro a pregar em praça pública, onde quase 3.000 pessoas se converteram. Quase 3.000 pessoas se converteram. Então ninguém está pronto para poder abrir mão de tudo por causa de Cristo, mas Jesus vai e prova o coração. Então aquele jovem recebeu de Jesus o que todo crente gostaria de receber. Vem, pessoalmente digo, vem e me segue. Mas espiritualmente, o Senhor fala a mesma coisa. Agora, preste atenção nisso. Quando o homem ele é dominado pelo diabo, o Senhor explicou isso falando sobre quando um espírito imundo sai do corpo de uma pessoa. Eu vou recordar o texto. Ele sai, anda por lugares áridos, procurando um novo lugar para morar, uma nova vida. Não tendo encontrado a nova vida, ele diz, voltarei para a casa de onde eu saí, a vida da pessoa, de onde eu saí. O texto diz, chegando lá, ele encontra a casa vazia e ornamentada. Por que vazia? Porque, pelo poder de Deus, aquele demônio foi expulso daquela casa, foi expulso daquele castelo, onde ele reinava. Está compreendendo? Onde ele tinha poder.
Mas, quando saiu, aquela vida que foi liberta, ela não se dedicou em se encher da presença de Deus. Quando se expulsa um espírito maligno do corpo de uma pessoa, a expulsão daquele espírito ou daqueles espíritos não coloca Deus naquele coração. Faz aquela vida estar limpa. Ela não tem o diabo e não tem Deus. Ela precisa se encher de Deus. Ela precisa se encher do Espírito Santo. Ela precisa ocupar o coração dela com as coisas do Senhor. Aí quando esse espírito volta e encontra aquela casa ocupada por Deus, naquela vida, ele não toca mais. Entende isso? Mas, ouça isso. Quando ele sai de uma vida, é como, vou dar um exemplo assim. Uma pessoa aluga uma casa. Aí tem lá os seus moradores, e são aqueles moradores que receberam uma informação: olha, eu preciso que você saia da casa porque eu vou precisar dela. Ou eu não quero mais alugar para você. Qualquer que seja o pretexto. Uma grande parte das pessoas são pessoas ruins. Quando elas estão saindo daquela casa a contragosto, elas vão sair porque tem uma lei que as obriga. Mas antes de sair, elas vão produzir o maior estrago possível naquele lugar. Eu já aluguei uma casa assim, que quando eu fui ver a casa, eu só não tive que construir outra, mas tive que fazer muita coisa, porque as pessoas malignamente, porque iam sair, quiseram propositalmente destruir algumas coisas dentro da casa. Assim também é quando o diabo, algum demônio, vai ser expulso da vida de alguém. Ele não vai sair simplesmente: olha, está tudo limpinho aqui, pode entrar, estou deixando. Ele vai procurar fazer o maior estrago possível. Lembra quando Jesus foi expulsar um espírito de um jovem? Aquele jovem, o que o demônio fez com ele? Jogou ele no chão, agitou, começou a babar, as pessoas ficaram com medo, até achando que, o texto fala, que parecia até estar morto. Mas o que estava acontecendo ali? Os demônios estavam provocando nele o maior sofrimento possível antes de deixar aquele lugar. Tipo assim, eu saio, porque eu não tenho escolha, mas eu vou te estragar todinho para quem vier. Vai ter que ter o trabalho de consertar você. Assim também é o diabo. Ele procura estragar a vida de um cristão, de uma pessoa, quando essa pessoa está se tornando alvo da palavra de Deus, e o coração dela está começando a ser tratado pelo poder da palavra, está sendo transformado pelo poder da palavra. Então, sem escolha, porque vai ter que sair daquela vida, o diabo começa então, até que ele seja completamente limpo daquele lugar, ele começa então a causar dor e sofrimento. Tá dando para entender até aqui? Enquanto o homem forte pode manter, dentro desse contexto, o William Gurnall escreveu assim: enquanto o homem forte pode manter sua casa sob seu próprio poder, ele trabalha para mantê-la em paz. Ele apaga o fogo da convicção de que o espírito muitas vezes está atirando na consciência. Mas, quando ele percebe, pessoa, que não é mais sustentável quando o motim aumenta, e há um sussurro secreto na alma de seu Redentor, na alma de se render a Cristo, agora ele trabalha para incendiar a alma por suas terríveis tentações. Muito mais ele se esforça para fazer isso quando Cristo tirou o castelo de suas mãos e o mantém pelo poder de sua graça contra ele. O que eu estou lendo aqui é o que eu expliquei aqui agora. Que quando Satanás vai sair da vida de alguém, quando eu falo o diabo, não é o diabo, são demônios. Amém? Amém? Quando ele vai sair da vida de alguém, ele vai provocar o maior sofrimento possível àquela pessoa. Ele só não vai ter o poder de tirar a sua vida. Mas naqueles instantes, ou naqueles dias e semanas, ele vai causar as maiores tentações possíveis, para causar o maior dano possível àquela vida. Por quê? Porque ninguém entrega um castelo. Alguém que domina um lugar, não entrega esse lugar de mão beijada. Porque existem guerras. Porque alguém quer defender um território. Guerra nada mais é por defesa de território.
Não existe outro motivo para a guerra. Ah, vou guerrear contra você porque eu não gosto de você. Isso não existe. O que existe é uma guerra pelo domínio de um território. E quando se falamos de guerra espiritual, é pelo domínio da alma do homem, da mente do homem. E quanto mais as pessoas vão sendo iludidas a não perceber essa batalha, mais presas ao domínio do diabo elas se tornam. Eu tenho grande preocupação, e Paulo também já tinha, grande preocupação com pastores que não combatem o pecado, que não combate espírito maligno dentro da igreja, que não combate rebelião dentro da igreja, que não combate o mal sobre a igreja, mas leva a igreja a viver um transe de que ela precisa buscar de Deus uma vida abençoada. Eu tenho pavor dessas mensagens. Quando o lugar onde ela é ministrada não tem como base sustentatória a doutrina que salva. Eu tenho pavor disto. Porque as pessoas acabam enxergando a igreja apenas um lugar para suas vidas serem melhores. E não é. A igreja é lugar para tirar as pessoas do mundo, para poderem, se necessário for, sofrer por Cristo. O Senhor disse, no mundo, vocês, falando da igreja, tereis aflições. Se vai ter aflição, e ele falou isso claramente, então há uma pregação de ilusão, de que a pessoa vai chegar dentro de uma igreja e ali a vida dela vai ser totalmente diferente. Não, que vai ser diferente, vai, mas não dentro da perspectiva que ela está buscando. E quem provoca isso? É Deus? Não. Quem provoca isso é o diabo, que consegue iludir a mente de pastores para levar pessoas a não lutar contra o pecado e a não lutar contra o diabo, sendo que Paulo está dizendo que a nossa luta é contra ele. Então nós não podemos cochilar, fingir que isso não existe. Olha, meu filho, antes de você chegar até Cristo, já existia essa luta por sua alma. Você chegou até Cristo, ela se intensificou. Porque o diabo não quer te entregar de mão beijada para Deus. Embora, quando Jesus Cristo for te libertar, ele vai libertar de qualquer maneira. Mas ninguém entrega aquilo que possui de mão beijada, a não ser que queira dar. E o diabo não quer. Está compreendendo, sim ou não? Não quer. A tentação do diabo vem com uma revolta dele contra a alma do cristão que foi liberto pelo Filho de Deus. O que o Senhor Jesus falou em João 8,36? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só quando Jesus vem e liberta o homem, esse homem é verdadeiramente livre. Claro que o primeiro passo é esse homem chegar até a igreja para ouvir a pregação. Porque ele só pode ter fé quando ele ouve. Porque isso está escrito em Romanos 10, versículo 16 e 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ninguém tem fé porque leu a Bíblia. Isso não produz fé. Ninguém tem fé porque ora. A oração é um produto da fé existente. Entendeu o que eu falei? A oração é o produto da fé existente. Para que haja fé, tem que ouvir. E Paulo definiu, e ouvir a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo não é venha fazer campanha para você ser abençoado, venha fazer voto para você ser curado, venha fazer isso para você receber aquilo. Isso não é doutrina de Cristo. Isso não é doutrina de Cristo. Isso não é doutrina de Cristo. Uma certa vez, minha esposa encontrou com alguém, uma senhora, ela convidou para vir à igreja, ela falou assim com ela, me contou isso foi ontem. Ela falou assim com ela, não, eu não vou não, porque eu sou da igreja tal. E foi até ríspida com a minha esposa. Porque eu faço lá a corrente, e se eu faltar a um dia, eu quebro o elo da corrente e eu perco a bênção. Minha esposa ouviu aquilo, ela queria responder biblicamente,
Mas como ela estava trabalhando para esta vida vir à igreja, ela se calou naquele momento. E acabou que a vida veio à igreja. Foi ontem. Foi ontem? Veio à igreja ontem. Pediu ela perdão e o coração se abriu para as palavras que Naim ministrou aqui, segundo a própria pessoa. Mas onde eu quero chegar nisto? Eu tenho que ir, que se eu não for, eu perco a minha bênção. Ora, os princípios de uma vida abençoada passam pela obediência a Deus e não por um ritual da igreja. Não por um ritual da igreja. Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos se atentamente ouvir a minha voz e obedecer. No Evangelho, o Senhor Jesus condicionou as bênçãos de Deus a nós a quê? Se for da vontade de Deus. Não é um ritual da igreja. Podemos fazer aqui um propósito. Olha, irmãos, vamos fazer aqui essa semana um propósito de orar e jejuar por nossas famílias? Tranquilo. Ah, mas naquele dia eu não pude vir. Se você está no propósito e você não veio porque você não quis vir, que estava cansadinho dentro de casa, se não foi por isto, então foi por algo sério. Você está espiritualmente ligado ao propósito. Mas o que esses homens fazem? Se você quebrar o elo, você quebra a corrente. Me dá vontade. Eu falo assim, eu queria que Jesus, lá no dia de julgar no inferno, que deixasse eles passar em corpo, e eu só com um chicote, só para dar uma de raiva, só pelas almas que esses homens condenaram ao mesmo inferno ao qual eles estão indo. Quem é que trabalha todas essas obras? O diabo. A nossa luta não é contra esses pregadores, é contra o espírito que age em muitos deles, porque nós estamos numa batalha. Ouça o que eu vou te dizer aqui. Muitos já conhecem o que eu vou falar, eu vou repetir para alguns e ensinar outros. Dentro de uma igreja, um contexto de igreja, o diabo não precisa se preocupar com você em primeiro momento. O alvo do diabo não é você. Na pacentar de Deus, o alvo do diabo primeiro sou eu, que sou o pastor da igreja. Por quê? Porque se ele dominar a minha mente, ele domina a igreja. Porque eu vou ensinar para você heresia e a maioria de vocês vão ter a tendência de acreditar pela credibilidade que eu construí em você. Se você não tiver a capacidade de olhar para a Bíblia e conferir se o que eu estou falando é de Deus ou não. Esse é o problema de, eu gosto desse pastor, mas você não vai ler a Bíblia? Tá aqui o varãozinho aqui, ó. Varãozinho não, vaso. O varão aqui. Um dia desse ele veio para o culto. Eu fui ver, cadê a Bíblia? Fui lá nele, peguei minha Bíblia. Eu não sei o que eu falei com ele, meu filho, vamos trazer a Bíblia. Eu falei porque eu sei que ele é um cristão. Se não fosse, eu não diria isso, porque eu sei que quem não é cristão não tem o hábito de ter a Bíblia. Mas sabendo o que era, eu não dou colher de chá nem para visitante, se eu souber que é crente. Mas cadê a Bíblia? Como é que vem para a igreja e não traz a Bíblia? Ah, que eu esqueci em casa, não quer saber, não, vai buscar. Claro que não é bem assim, né? Eu entreguei a Bíblia. Por quê? Porque você não pode ouvir apenas. Você tem que ler. Está dando para compreender? Porque a sua alma é que está em risco. Sua alma é que está em jogo. Eu me orgulho, no bom sentido da palavra, de algumas coisas da igreja, que são as crianças. Todas elas manuseiam a Bíblia, acho que até melhor do que eu. Às vezes eu falo um texto aqui, eu estou procurando e já acharam. E eu fico feliz da vida quando eu vejo isso. Me dá uma alegria tão grande. Eu falo com todo mundo. Às vezes eu vejo um adulto pelejando com a Bíblia. Estou falando de crente, tá, gente? De 2, 3, 4, 5 anos de igreja. Estou falando de recém-convertido, não. E está lá e pelejando, não sabe onde é que... Estou falando, abre em João. Está lá no Antigo Testamento. Eu fico louco. Eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse crente aí? Aí eu tenho que me segurar. Porque quem me conhece, eu tenho que me conter. Por quê? Está na igreja a primeira vez, né? Eu já vou chegar dando um pá. Embora eu faça isso mesmo. Porque pôs o pé na igreja, Jesus me entregou a alma durante aquele tempo que está aqui. Eu vou fazer o melhor que eu puder para que essa pessoa saia daqui edificada com Cristo. Aí quando eu vejo as crianças, às vezes eu não falo, mas o meu coração fica aqui cheio de alegria, senhor. Só, meu Deus, que coisa bonita. Todo dia estava na escolinha ali, só no desenho, rabiscando. Agora aqui, Senhor,
abre a palavra, procura, sabe ler, sabe onde é que está. A pessoa, eu vejo alguém querendo ir lá ajudar, eu fico assim, não precisa ir não, só passar vergonha, já ele acha. É bonito demais de ver, só, porque é assim que tem que ser. A palavra de Deus é o poder que te salva e te liberta. Bom, irmãos, se o diabo não conseguir, através da tentação, desviar você de Deus, então ele parte agora para o seu último ataque. Os dardos inflamados. Mas até mesmo quanto a esses dardos, Paulo disse que pela nossa fé, revestido da armadura de Deus, que é o tema do nosso estudo, longo estudo, você pode resistir a esses dardos. Mas há 3 áreas específicas que ele ataca. A última eu vou me prender um pouquinho mais, ou não, mas é a que eu vou destacar, vou assim dizer. A primeira área que o diabo ataca, a primeira tentação apavorante de Satanás, o dardo de fogo do ateísmo. É o primeiro ataque do diabo à vida de um crente. É tentar fazê-lo se tornar um ateu dentro da própria igreja. Sabe o que é um ateu? Quem é um ateu? Que não crê em Deus, que não acredita na existência de Deus. Eu coloquei algo aqui que eu comecei a pensar e escrevi. O homem que não acredita em Deus tem a desesperança sempre refletindo diante de seus olhos. Para estes, não há limites para suas ações, a não ser a própria consciência deles, não o temor a Deus. O salmista escreveu assim no Salmo 53, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Uma pessoa insensata, ela diz no seu coração, não há Deus. Mas como que o diabo vai fazer um crente que crê em Deus se tornar um ateu? Ele não vai se tornar um ateu, ele vai agir como um. Ele vai falar de Deus, ele vai orar a Deus, ele vai clamar a Deus, mas quando precisar de atender a palavra do Senhor, ele age como se Deus não existisse. Quando ele vai pecar, ele age como se Deus não estivesse vendo. É um ateu. E aonde que o diabo trabalha isso? Na mente desse cristão. E por que ele consegue trabalhar? Porque esse cristão não se revestiu da armadura de Deus que o próprio Deus diz que é necessário. Revista da armadura de Deus, e olha o complemento, para que possais resistir firmes às astutas ciladas do diabo. Então tem um motivo. O motivo é você e eu sermos capazes de resistir a todo ataque maligno que é enviado à nossa mente. E Paulo chama de dardo inflamado. Então o diabo tem levado pessoas dentro da igreja a viverem como ateus. O insensato fala, não há Deus. Aquele que se tornou cego age como se Deus também não existisse. Também no Salmo 33, o Salmo 36, versículo 1, diz assim, há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, quando uma pessoa se torna ímpia, o que é o ímpio? Ímpio é aquele que conhece a palavra de Deus e vive como se não a conhecesse. É uma pessoa ímpia. Um pecador é diferente de um ímpio, embora estão inseridos no mesmo contexto. Mas uma pessoa ímpia, pela luz da Bíblia, é aquele que conhece a palavra e não a quer viver. É uma pessoa ímpia. É a que ouve e não quer viver. E aquele que não quer viver a palavra de Deus, qual é a mensagem que é passada? De um ateu. Ontem eu estava conversando com um jovem aqui na porta da igreja. Quem estava aqui viu, depois da reunião. Parou a moto ali, veio conversar comigo e falou, pastor, Warley, ele me chama de Warley, direto. Warley, olha, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. É um ateu. Logo, ele não corresponde
à palavra de quem? De Deus. Quando um cristão também não corresponde à palavra de Deus, ele está agindo como quem? Como crente ou como ateu? Como ateu, porque não está dando ouvidos à voz do Senhor. Isto é a ação de um ateu. Quem está provocando isto? Satanás atingindo-o com um dardo inflamado. E acha que é apenas uma escolha pessoal. Não é. Sabe por que não é? Porque todo crente convertido, nascido de novo, ele se sujeita a Deus, ele obedece a Deus. É o que o Senhor Jesus certa vez contestou. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Logo, se Jesus me manda fazer algo e eu não faço, eu sou um ateu, eu sou um descrente àquela voz, àquela palavra. Está dando para poder entender? Esse é o primeiro ataque que o diabo produz. A segunda tentação, o segundo dardo, segundo o William Gurnall, é a tentação apavorante do diabo, é o dardo de fogo da blasfêmia. Blasfêmia? Você disse blasfêmia? O que é uma blasfêmia? Algo que alguém fala e que ofende a Deus e a sua palavra. Ouça isso. Quando um homem fala ou pensa qualquer coisa depreciativa à natureza sagrada ou às obras de Deus, com a intenção de reprovar a ele e os seus caminhos, isso propriamente é uma blasfêmia. Sabe aquelas pessoas que saem do culto, no culto, onde a palavra é pregada fielmente, e quando ela põe o pé do lado de fora, ela começa a contestar a palavra? Não é assim, não é desta forma. O que ela está fazendo? Ela está dizendo que Deus está errado, que o que está na Bíblia não é bem assim. Ela está cometendo uma blasfêmia contra Deus. Ela está dizendo que a palavra que é sagrada, a palavra que é santíssima, como diz Davi, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Se a palavra é pura, se a palavra é de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo, e eu leio, e eu ouço a pregação, vejo na Bíblia, está correto, e quando eu saio eu digo, eu não acho que é bem assim. Blasfêmia. Está blasfemando contra algo sagrado. Está blasfemando contra algo santo. O que o diabo quer fazer com isto? Justamente levar esse cristão fervoroso, trabalhador na obra, dedicado a Deus, a cometer um ato de blasfêmia. E um ato de blasfêmia não arrependido o condenará ao inferno. Esse é o último ataque do diabo. Porque a blasfêmia não é uma tentação. É uma incitação a praticar algo. Seja falar, pensar ou agir. Às vezes a pessoa acha que ela está santa e pura perante Deus porque ela não falou e não fez. Mas será que vamos esquecer do que diz a palavra do Senhor? Que o Senhor esquadrinha a mente e o coração? Que todo desígnio do coração dos homens é patente aos olhos de Deus? Quando Deus foi repreender Sara, porque ela riu, ela blasfemou da palavra de Deus quando o anjo falou para Abraão, você vai ter um filho daqui a 1 ano. O texto fala, e Sara riu no seu coração. Até que o anjo foi ter com ela para questioná-la. Ah, mas eu não ri não. É certo que você riu. No coração ela blasfemou contra Deus. Ela desacreditou da palavra. Irmãos, tudo isso que estou dizendo é algo muito sério. Que o cristão que não for revestido da armadura de Deus, primeiro, ele não dá importância a isto. É por isso que é o primeiro a morrer. É o primeiro a ser afastado da comunhão de Cristo. É o primeiro a se afastar de Deus, porque se tornou descrente à palavra.
Então o segundo ataque do diabo é levar uma pessoa a praticar uma blasfêmia, seja pensando, falando ou fazendo algo reprovando a palavra do Senhor. Porque uma coisa é pela Bíblia você reprovar algo que está errado. Por isso, uma grande obra, quando você vai combater o erro, nunca fale, eu acho que isso está errado. Porque quando você fala, eu acho, é sua opinião. Você dá o direito a outra pessoa de discordar. Mas quando você fala, olha, a palavra de Deus está escrito isto, isso é errado. Não é sua opinião. Olha, a palavra está escrito isto, isso está errado. Não é sua opinião. Então você está combatendo o erro com a palavra e não dando a sua opinião. Que neste ministério apacentar de Deus, aqui não existe. Não permito pastor e pregador nenhum falar qualquer coisa. Eu acho. Se eu estiver no culto, eu tenho medo de mim. Porque eu vou e eu pego o microfone. Não, a sua opinião, você prega lá fora. Aqui é a palavra. Me conhecendo, eu sei dos meus instintos quanto a isso. Porque não pode pregar opinião. Você vai dar uma opinião, quando eu dou uma opinião, a igreja sabe, eu falo, olha, minha opinião é esta. Sobre alguma coisa. Você não tem que concordar comigo. É minha opinião. Certo? Tá aqui o pastor Marco com essa camisa aqui, ó. Vem cá. Ih, camisa chique, hein, senhor? Com essa camisa aqui. Para mim, essa camisa é rosa. Mas alguém vai falar que é salmão. Vai ou não vai? A minha opinião é rosa. Você tem que concordar comigo? Não. E nem eu com você. Acabou a conversa. Está entendendo? Mas se eu vou na etiqueta ali e está escrito rosa, olha, aqui está escrito rosa. E agora? Quem está errado? Você, que o dono, o que pintou ela, falou que é rosa, é ele que manda. Você pode até discordar, mas é ele que manda. Então, eu não estou dando mais minha opinião. Olha só, aqui está escrito rosa. Eu até acho que é salmão, mas a empresa que pintou deu o nome de rosa. Então, para a empresa, é rosa. E se eu estou usando a camisa dela, então a camisa é rosa. Assim é a palavra de Deus. Você não pode ter sua opinião quando você vai falar de Cristo com alguém. Você tem que falar o que está escrito. Aí você combate o pecado. Aí você combate o erro. Amém? E por último, eu quero falar sobre algo muito sério. A terceira tentação de Satanás apavorante. O terceiro dardo inflamado. O dardo, ouça bem isso. O dardo do desespero. E quero falar algumas coisas, ler e falar algumas coisas. O terceiro dardo de fogo que Satanás lança contra o cristão é sua tentação de desespero. Mas o que é desespero? Eu peguei uma tradução da Bíblia. Peguei uma tradução do dicionário. Desespero. Estado de consciência que julga uma situação sem saída. Desesperança. A segunda definição. Estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Desalento. Então, o que é o desespero? Desespero é quando alguém julga por si só que uma determinada situação da sua vida não tem mais jeito. E por que isso, para um cristão, é um ataque do diabo? Porque a igreja vive pelo princípio de uma bandeira chamada fé. E a fé é a certeza de coisas que se esperam. Hebreus 11:1. A convicção de um fato que não se vê. Quando Satanás consegue levar um cristão a viver o desespero por uma situação que está enfrentando, está levando ele a desacreditar da palavra de Deus. Perdendo esse cristão, a única força que o mantém diante de Deus caminhando, a força da fé. É a fé. Se você permitir que o desespero entre no seu coração por qualquer situação da sua vida, você está dando uma mensagem para Deus de que nem Ele pode resolver
o que está acontecendo. Isso é uma ofensa contra Deus. E isto nada mais é do que um naufrágio da fé. E Paulo escreveu sobre isso, que há alguns que estão naufragando na fé, afundando na fé, por causa de um dado que a pessoa acha que é só uma condição pessoal dela. Porque veja a história do cristianismo e a história dos profetas. Muitos sentiram medo. Medo não é desespero. Medo é uma condição de impotência diante de uma situação que possa lhe causar dano ou prejuízo, ou dor. Muitos profetas, Elias, por exemplo, teve medo de Jezabel, ele fugiu. Estava numa caverna. Mas ele acreditava em quem? Em Deus. Ele não estava desesperado com a situação, ele estava com medo. Mas ele sabia que Deus poderia intervir. Então Deus foi até ele, o fortaleceu. Aonde que esse homem foi parar? Lá no meio dos profetas, combatendo eles. Certo ou errado? Lá estava o profeta do Senhor, combatendo. Porque ele nunca deixou de ter fé em Deus. Agora, quando o cristão começa a enfrentar a situação e ele fala, não tem jeito, ele está renegando o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus é a palavra. Olha Paulo. Qual desespero você consegue ver na vida de Paulo? Nenhum. Mas você vê situações de medo de Paulo, que até o próprio Deus teve que chegar até ele. Olha, coragem, Paulo. Você também tem que ser minha testemunha. Aí, a minha graça te basta. Paulo não estava desesperado, estava com medo. Quando um cristão entra em desespero por uma situação, ele está dizendo que Deus não está presente na sua vida. E não veja isso como uma situação normal, porque isso é um dardo que Satanás lança como último ataque de sofisma. Fazer este cristão renegar a fé em Jesus Cristo. É o desespero. Quando cristãos foram lançados na cova dos leões pelo Império Romano, havia medo. Em alguns, com certeza, havia desespero. Mas em outros, havia medo. Mas havia esperança. Porque o desespero tira a esperança de que algo bom possa acontecer. E a palavra diz que nós vivemos uma viva esperança. Não é uma esperança que se morre. Tanto que o mundo tem um lema: a esperança é a última que morre. Não, a esperança nunca morre. A palavra diz que haverá a fé, esperança e o amor no final. Eu não vejo a Bíblia falando que a esperança morre. Eu não vejo a Bíblia falando que a fé vai morrer ou que o amor vai morrer. Só fala que o amor é o mais importante. Mas vai ficar a fé, a esperança e o amor. Mas tanto a fé, quanto a esperança, quanto o amor, podem morrer no coração de um cristão. E uma das coisas que vai levar a isto é o desespero por uma situação em que este cristão não pode resolver. Mas se ele tiver fé, o que ele vai fazer? Orar a Deus. Orar. Essa palavrinha pequena, mas que parece ser um bicho papão aterrorizante na vida de muito crente. Orar. Você disse orar? É, orar. Você disse falar com Deus? Disse falar com Deus. Você disse culto de oração? Disse culto de oração. Parece que você está colocando um inimigo diante de muito crente. Porque a oração vence o desespero. A oração alimenta a fé. A oração faz ficar viva a esperança que já é viva e não permite que ela morra dentro de você. É a oração. Porque o homem que não ora, não acredita. É simples assim. O homem que não ora, não acredita. Eu espero um dia, um culto como esse, ser um culto normal, em uma quarta-feira de oração.
Mas ainda estamos longe disto. Longe disto. Mas longe disto. E assim também é o retrato de muitas congregações. É a fé que nos faz vencer tudo isto. Eu vou ler o que o William Gordon escreveu. Está escrito assim: este maldito demônio pensa que não pode se vingar mais de Deus, nem gravar sua própria imagem mais profundamente na criatura, do que por este pecado. Que pecado? O pecado do desespero. Que imediatamente lança o maior desprezo sobre Deus e traz a criatura mais próxima da pele de demônios e almas condenadas, que, por deitarem continuamente debaixo da ira de Deus, na zona horrível do inferno, estão totalmente enegrecidos pelo desespero. Você sabe onde há desespero? No inferno. Sabe por que há desespero no inferno? Porque, como a própria palavra diz, não há como resolver este problema. Não há como tirar essas pessoas daquele sofrimento. No inferno há desespero. Neste exato momento, pessoas desconhecidas de você e pessoas um dia amadas por você estão em desespero no inferno. Por quê? Porque negaram a palavra de Deus, rejeitaram o poder de Deus. Romanos 1,16, Paulo escreveu: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E todos aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, a Bíblia diz, eles foram lançados para dentro do inferno e posteriormente no lago de fogo. Eles estão em desespero. Então, quando um cristão vivo, que acredita em Deus, que é doutrinado na palavra do Senhor, no momento mais difícil da vida, e todos nós passamos por aflições, já disse que o Senhor falou isto. Todos nós passamos por momentos turbulentos da vida, em que achamos que, o próprio Paulo disse, parece que Deus nos deixou o último lugar, nós somos desprezados, somos escória do mundo. Olha o quanto os apóstolos, verdadeiros e únicos apóstolos, sofreram pelo Evangelho, e nenhum deles há uma conotação de que ficaram desesperados. Ao contrário, quando é para haver desespero, você lê em Paulo dizendo: pelo que sinto prazer nos açoites, nas prisões, nas pedradas. O homem estava feliz da vida por estar sofrendo por Cristo. Hoje a pessoa passa por um problema financeiro, desespero. Problema na família, desespero. Problema com o filho, desespero. Com o casamento, desespero. No ministério, desespero. Dizendo o quê? Não há ninguém que possa resolver isso para mim. Isso é uma afronta, isso é uma ofensa profunda de desprezo contra Deus. De desprezo a Deus. E quem é que lança essa seta maligna na mente do cristão? O diabo. Porque com a tentação, ele não consegue fazer você pecar. Ele não consegue te atrair, porque você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você está se enchendo do Espírito Santo e o Espírito Santo ganhou força dentro de você. Por isso você resiste ao pecado. Mas quando vem dardo na mente, para fazer você desacreditar da palavra, ateu. Quando vem dardo na mente, para fazer você questionar a palavra, blasfêmia. Quando vem dardo na mente, para fazer você entrar em estado de desespero por um problema que chegou na sua vida. Eu não quero que chegue problema na minha vida. Mas eu sei que eles podem chegar. É nesta hora que tudo que Deus me ensinou, se eu guardei, se eu me revesti da armadura, Paulo diz, então você vai poder ficar firme contra essas astuta habilidade, cilada do diabo. Astuta. Esse pecado, este é o pecado que Satanás visa principalmente. Mas isso é mantido por ele com um grande segredo do conhecimento da criatura. O diabo, ouça isso,
William Gurnall disse: o diabo é um passarinheiro astuto, demais para lançar sua rede à vista do pássaro que pretende pregar. O desespero é a rede. Lembra que Paulo está dizendo que a armadura de Deus nos dá poder para resistir à astuta cilada. O que é astuta? Algo que não se percebe. O desespero é uma habilidade astuta de Satanás de levar um homem a desacreditar de Deus e achar que é só uma condição normal da vida de estar desesperado. O incrédulo fica desesperado, porque quaisquer problemas que eles têm na vida não tem solução. E o que o incrédulo faz? Pede para qualquer um rezar, orar ao seu Deus, não importa quem. Se é um crente, ora por mim. Se é um católico, faz uma novena por mim. Se é um espírita, faz alguma coisa lá. Se é um candomblé, faz um trabalho para mim, para Deus mudar minha vida. Sim ou não? Porque ele não tem esperança em Deus. Então qualquer um que falar qualquer coisa com ele, está valendo. Porque ele está em desespero. O problema não é o incrédulo. O problema é quando o cristão faz isto. Desespero é uma rede que Satanás usa em momento oportuno. E quantos de nós já passamos ou vamos passar por uma situação assim? Desesperadora. Só é desesperadora se não tiver solução. E só não tem solução se nós não tivermos Deus para nos guardar e nos abençoar. E quando é que um homem não tem Deus na vida? Quando não o busca ou quando o deixou. O Senhor diz: eles me abandonaram, a mim, a fonte das águas vivas. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Mas se você acredita que Deus está presente na sua vida, então não há momento de desespero para você. Vai ter momento de luta, dificuldade, desespero não. Desespero não. Há muito tempo atrás eu dei muito tempo mesmo. Há uns anos atrás eu dei um exemplo aqui, vou terminar. Um exemplo, quando eu trabalhava na fábrica, teve uma época que houve uma demissão em massa. E tem uma cena, quando eu lembro disso, ela ficou na minha mente. Eu estava lá na sala junto com o meu chefe, estava sentado lá, aí entrou um mecânico, pai de família. Foi lá despedir da gente. Eu estou vendo a imagem dele aqui, eu não lembro o nome. Quando ele entrou na sala, ele foi despedir da gente, ele não saiu a primeira palavra, ele pôs a mão na cabeça e começou a chorar compulsivamente diante de nós ali. Eu olhei para o meu chefe, ele todo constrangido, cabeça baixa, e eu, naquele momento ali, eu fui pego de surpresa com aquele choro, porque um homem mecânico para chorar dentro de uma empresa cheia de gente, é porque a alma estava profundamente desesperada. Esta é uma situação de desespero. É quando a pessoa acha que ao perder algo, tudo acabou. Quando nós perdemos algo, Deus tem sempre uma porta aberta lá na frente. É o que ele diz para o pastor de Filadélfia: eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Um cristão não tem que entrar em desespero por perder alguma coisa ou ter que enfrentar alguma situação. Você tem que manter o que todos os homens e mulheres de Deus mantiveram: a fé. Amém? A fé. Todos eles mantiveram a fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, fornalha acesa. Até acredito que eles estavam com medo de ser queimado, mas não estava desesperado, porque sabia que se Deus quisesse livrar, Deus livraria. Não houve desespero, houve confiança. Deus até poderia não ter salvado, mas eles iriam morrer como cristãos. Cristão não, eles iam morrer como homens de Deus. Para nós aqui hoje, como crentes, morreram na fé, morreram testemunhando Jesus. Não deixe o diabo colocar esse tipo de pensamento em você, te levar a esse estado desesperador que fará com que você negue Jesus na sua vida.
As almas perdidas, que já sofrem no inferno, estão em desespero, porque não tem saída, não há mais nenhuma reação que as possa viver o arrependimento do pecado praticado. Mas para você que está vivo, você pode se arrepender, com sinceridade no seu coração, porque em pouco tempo você vai morrer. Em pouco tempo a sua alma vai ser pedida. Em pouco tempo a morte vai ser uma realidade para você. Se há um momento em que todos nós devemos atentar para toda a palavra de Deus, principalmente em nos revestir da armadura, porque o diabo, como alguém que quer defender o seu castelo, né, ainda não quer te entregar de mão beijada para ser salvo. Se ele puder fazer você blasfemar, ele vai fazer. Se ele puder fazer você desacreditar de Deus, mesmo estando na igreja, ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas há muito crente que acha que já tem a vida eterna para poder tomar suas decisões. E você só tem esta vida. Ou você crê em Jesus agora e vive por Ele. Arrepende o seu pecado. Tome decisão de caminhar com Cristo. De ter um governo de Deus sobre a sua vida, para te guiar, para te corrigir, para te exortar, para te repreender, para te conduzir no caminho do Senhor. Ou então, você desacredita de tudo isso e fique à mercê de Satanás. Revista da armadura de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Igreja, compreenderam a palavra? Eu sei que foi muita coisa que eu falei, mas eu quis me prender mais nesse último aqui, porque esse último aqui, eu vou dizer assim, ele é mais comum. Pode não ser tão comum alguém reclamar da mensagem. Pode não ser tão comum alguém não acreditar em Deus, mas é muito comum um cristão entrar em desespero. É muito comum. E o desespero tem um significado muito forte. É totalmente contrário à convicção da fé. Ter medo não é desespero. Tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo, amém? Vamos ficar de pé, igreja, em nome do Senhor.